Pai do Senhor, queridos, dando continuidade à nossa série de estudos, todos os dias trazendo uma reflexão, continuando dentro dessa temática que é o Sermão do Monte. E é interessante que naquele tempo o Senhor já tratava na comunidade, na população, uma patologia chamada de ansiedade, né? Todo mundo acha aí que ansiedade é algo novo. Não. Jesus, há 2000 anos atrás, já ensinava, né? Já falava sobre ansiedade. Então, ansiedade não tem nada de moderno, não. A ansiedade é algo que acompanhou o ser humano em toda a sua trajetória, né? Então vamos lá, porque como é antigo, as receitas são antigas. Claro que hoje nós temos os ansiolíticos, psicoterapia, temos todo o universo que Cristo nunca negou, né? A necessidade de médico, mas existem quadros de ansiedades que podem ser resolvidos sem medicamentos. São todos? Não, mas existem, né? Vamos tratar deles aqui, porque o próprio Cristo já trazia. Mateus capítulo 6, versículo 25, onde nós vamos ler e depois nós vamos ler etapa por etapa. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valei vós muito mais do que elas, né? Então o Senhor vai trazer aqui uma reflexão, né? E é interessante estar inserido dentro do Sermão do Monte, que é a constituição do céu, e ele trabalha esse tema que é a ansiedade. E ao trabalhar sobre esse tema ansiedade, olha como é que ele começa. Não andeis ansioso quanto à vossa vida, ou seja, quanto à vossa existência aqui neste mundo, aqui na Terra. Onde ele vai trazer o primeiro elemento, chamado de pelo que haveis de comer e pelo que haveis de beber. Ou seja, não andais ansiosos nesta vida terrena, pelo que haveis de comer e pelo que haveis de beber. Ou seja, duas necessidades intrínsecas do ser humano. Não interessa se ele é rico, se ele é pobre, preto ou branco, americano ou brasileiro, homem, mulher, adulto ou idosos. Todos nós somos visitados por algo chamado de necessidade de alimentação, de nutrição, né? Ele traz o alimento comer e o alimento beber. Ou seja, ele não está dizendo aqui que você não deve trabalhar. Ele não está dizendo aqui que você deve negar a sua necessidade. Mas ele está dizendo aqui para você não andar o que? Ansioso, andar preocupado. E o que é ansiedade? É quando eu trago o futuro para o presente. E o que é a depressão? Não em todos os casos. Quando eu trago o passado para o presente. Certo? Então não andeis ansiosos quanto à vossa vida. O que haveis de comer e o que haveis de beber. Ou seja, não andai preocupado com isso. Porque essa necessidade, ela será satisfeita, né? O Senhor que cuida de nós, ele vai satisfazer nós em nossas necessidades. De forma que nós não precisamos andar ansiosos
ou seja, andarmos preocupados hoje, no presente, com relação a isso, porque o futuro está guardado por Deus. Quando nós nos preocupamos com isso, nós trazemos o futuro para o presente. E ao trazermos o futuro para o presente, nós tentamos viver ali dois tempos, e não o ser humano consegue viver. O ser humano precisa viver no presente, naquilo que você está vivendo. Porque muitos acham que quando ele diz isso, significa que você não precisa trabalhar, você não precisa se importar com... Não, não está dizendo isso. Ele está dizendo quando você é tomado pela ansiedade. E geralmente você é tomado pela ansiedade, muitas vezes, quando você já está satisfeito com aquilo. Aí sim você é tomado muitas vezes pela ansiedade. Então ele diz: olha, sentir fome e sentir sede são algo naturais, são algo intrínseco ao ser humano. E se foi colocado por Deus em você, vão ser saciados. Então você sacia a sua fome e a sua sede agora, e o amanhã a Deus pertence. Quando amanhã eu sentir fome, quando amanhã eu sentir sede, eu vou satisfazê-lo, de acordo com aquelas condições que forem me apresentadas naquele momento. Ele não está dizendo aqui para você não trabalhar. Ele está dizendo para você andar ansioso, andar preocupado com amanhã. E ele diz mais: nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Ou seja, ele sai agora de uma necessidade iminente, proeminente, que coloca a sua vida em risco, caso não seja satisfeita, e vai para o que haver de vestir. Certamente esse indivíduo que vai vestir, ele não se encontra nu, ele se encontra o quê? Vestido, ele não está nu. Mas o que é que ele se preocupa? Com o que haver de vestir, ou seja, ele fica preocupado com algo que não é uma necessidade imediata, que é o vestir. Então, a ansiedade acontece quando nós depositamos essa ansiedade em coisas que são naturais, que são intrínsecas do ser humano, e também ela pode ser em algo que não é uma necessidade vital para o ser humano se preocupar com o que vai vestir, até porque ele já está vestido. Ele vai dizer: não é a vida mais do que o alimento, ou seja, eu te dei a vida, que é muito mais importante, eu não vou te conceder o alimento. Eu te dei algo que é o corpo, que é muito mais importante do que o vestuário. Então eu te dei o alimento, né? Te dei a vida, que é muito mais fundamental e mais importante do que o alimento eu te dei, algo muito mais precioso, e te dei o corpo, que é muito mais importante do que a veste. Como é que você acha que eu vou deixar você desamparado se eu te provi algo muito mais importante que a vida e que é o corpo? E se você tem dúvida, ele diz: olhai para as aves do céu, porque as aves do céu, diferente de nós, que ele já nos deu a vida e nos deu o corpo, né? Elas não semeiam, nós semeamos. Elas não ceifam e nós ceifamos. Elas não ajuntam e nós ajuntamos. E vosso Pai Celestial as alimenta. E vocês eu dei a vida. Para vocês eu dei o corpo. Para vocês eu dei a capacidade de semear. Para vocês eu dei a capacidade de ceifar. Para vocês eu dei a capacidade de juntar. E mesmo assim vocês andam preocupados, achando que serão desamparados. E ele diz: e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valei vós muito mais do que elas? Ou seja, vocês não conseguem perceber o cuidado, o amor que eu tenho para com vocês muito mais do que elas, porque eu dei para vocês a vida, dei para vocês o corpo, dei a inteligência para vocês semearem, para vocês ceifarem, para vocês ajuntarem, demonstrando o cuidado, o amor e o quão cada um de vocês é precioso para mim.
certo? Então, que essa mensagem possa falar no seu coração, que possa estar guardado no seu coração, né? Para que você possa lutar no dia a dia contra esse elemento chamado de ansiedade, certo? A paz do Senhor, que Deus abençoe cada um de vocês e até o nosso próximo encontro, ou seja, a nossa próxima reflexão.